A guerra contra Ryoma Yanjo continuava aberta nas 7 grandes odisseias. Frotas colidiam, campos menores ardiam, e ainda assim, a situação da aliança não ultrapassava o esperado. No centro desse grande tecido, Kuei-Yu permanecia imóvel, o primeiro humano a compreender o karma. E nesse estágio, compreender era dominar. Seu plano kármico envolvia a aliança como uma abóbada invisível, permitindo-lhe verificar a situação de inúmeros territórios. Yedao-Ming, Yedao-Chan, Yedao-Guan. Mergulhado em cultivo profundo, Kuei-Yu observava rastros, destinos e desvios sem mover um único músculo. Cada guerra deixava peso, cada morte deixava marca, cada avanço de Yanjo riscava o existir. Então o hiperespaço foi cortado por um som pequeno e impossível. Pó! Os olhos de Kuei-Yu se abriram, pó! A segunda batida não veio de longe nem de perto, veio diretamente contra a mente. Pó! 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 O campo kármico inteiro vibrou, como se algo batesse no casco do universo. Nesse instante, 3 seres supremos da aliança surgiram diante dele. Nenhum precisou ser chamado, a própria anomalia os puxara até ali. Um deles perguntou o que todos já temiam: o que é isso? Antes que Kuei-Yu respondesse, outra presença desceu ao recinto. Entre os humanos era um dos mais antigos, chamavam-no Velho Varredor. Seu rosto não trazia pânico, apenas um sorriso estreito, como quem reconhece o cheiro de um desastre antigo. Então o som explodiu outra vez. Plá, plá, plá. As camadas do espaço espiritual estremeceram. Shen, Kung, Shen, Yai, Shen, Men. O velho varredor falou com calma de sentença: o mestre do templo ia cuidar disso. É a corte da estranheza. Quando o nome caiu, o ambiente mudou de peso. Não era apenas designação, era memória, era aviso. Kuei-Yu permaneceu firme, mas todos entenderam que aquilo vinha de além do conflito. Como a guerra seguia, a aliança resistia. Yanjo pressionava, mas por trás das odisseias, por trás das rotas de sangue, das linhas de defesa, outra abertura havia começado. Enquanto os grandes líderes fitavam a distorção crescer, uma certeza já se erguia em silêncio. Estava a caminho da fronteira. Yedao-Ming, Yedao-Chan, Yedao-Guan. Sobre as miríades, o presságio ficou suspenso. Corte da estranheza. Enquanto os grandes da aliança tal ainda fitavam presságio,
Wu já havia chegado à região limite. Não veio com alarde. Não rasgou o céu com exibição. Apenas surgiu onde o mundo se tornava fino, na fronteira em que a realidade começava a ranger sob peso estranho. Ali, o espaço parecia esticado demais, como se o continuum aguardasse uma ferida. Permaneceu imóvel. Seu olhar não buscava. Seu olhar já sabia. Ao redor, os ventos do limite corriam sem direção, e até a luz parecia hesitar antes de tocar o chão. Então o rasgo veio não como portal nobre, não como passagem sagrada, mas como violência aberta na carne do contínuo. Uma criatura despencou daquele corte e desabou diante de Wu. Era um galo e era mais terrível do que ridículo. Suas patas carregavam 9 garras cada, longas, duras, famintas de apoio. Quase todas as penas haviam sido arrancadas do corpo, deixando a carne exposta, ferida, humilhada pelo desastre. Parecia um frango depilado, lançado para fora do próprio destino. Havia sangue, cortes, exaustão e um desespero sem máscara. Mas Wu não recuou. Não houve nojo, não houve dúvida, apenas a leitura exata daquilo que havia chegado ao seu campo. Com gesto simples, Wu lançou um dan de cura pelo latão. Cruzou o espaço como pequena estrela medicinal e penetrou a criatura ferida. A carne rasgada começou a reorganizar-se e a respiração deixou de falhar. O desespero ainda tremia, mas já não governava. Então Wu falou apenas isto: recue. A criatura obedeceu como quem recebe de volta o direito mínimo de continuar existindo. Tentou falar. Sua garganta abriu-se em pânico. Wu a interrompeu sem elevar a voz. Não precisa explicar. Eu sei o que está vindo. Primeiro deixe-me lidar com isso, depois conversamos. Dangguang Hui Shou Dangguang Ji Lai Dangguang Fan Shen Bu. Nesse instante, o verdadeiro horror começou a descer. Não era ainda a forma completa, não era ainda corpo inteiro, mas a aproximação já alterava o significado do campo. O espaço não apenas tremia, ele perdia confiança em sua própria continuidade. A distância deixava de prometer travessia, a duração deixava de prometer sequência, a permanência deixava de parecer segura. Era como se algo se alimentasse daquilo que uma vez feito não pode voltar atrás. Irreversibilidade, não destruição comum, não morte comum, não ruína comum, mas a devoração do próprio princípio pelo qual certos acontecimentos permanecem válidos no real. Colocou-se entre a criatura e o que vinha. Então a fronteira inteira pareceu tomar a forma de um veredito. O frango sacrificial recuou cambaleando, ferido, curado apenas o suficiente para fugir da primeira sentença à frente dele. Tornou-se o único centro estável do limiar. Atrás de Wu, o mundo ainda podia continuar. À frente de Wu, algo vinha para consumir a linha pela qual depois ainda se distinguia do antes. A corte da estranheza não chegava com um exército, chegava com anomalia. Chegava com um perseguidor cuja fome não buscava carne, reino, alma, mas o direito do
real de não ser desfeito em sua própria consequência. Hey, Yuan Shi Lu, hey, Yuan Shi, hey, Yuan Shi. Tu não sacou arma, não precisou, bastou permanecer em um instante anterior ao choque. Quando continuum voltou a ranger como osso sob lâmina, o limite inteiro compreendeu. Agora começava outra guerra. A coisa desceu inteira. Já não era presságio, nem ruído, nem sombra de aproximação. Era fome com forma. Era mandíbula lançada contra o princípio pelo qual depois ainda permanece depois. E o antes não devora o próprio rastro. A fronteira rangeu. O continuum abriu veias. As camadas do hiperespaço vacilaram como muralhas feitas de carne cansada. Atrás de o frango sacrificial tremia, ferido, depenado, ainda respirando pela graça do Dan. À frente de o perseguidor revelou sua vinda como quem traz nos dentes restos de causalidade triturada. Hey, Lai, hey, Tun, hey, Shi. Olhou uma vez e bastou. Não houve estudo longo, não houve dúvida. O mestre do templo leu a criatura como se lesse uma falha escrita no osso do real. Então falou: tu não devoras continuidade aqui. A sentença caiu antes do golpe, o campo mudou de dono. A pressão da anomalia ainda existia, mas já existia dentro de uma moldura hostil. O limite inteiro se reuniu em torno de Wu, como se reconhecesse enfim o centro legítimo. Diante do excesso, a criatura berrou sem garganta e investiu. O primeiro choque partiu a borda do espaço. A investida da anomalia veio tentando engolir a sequência do mundo, mas entrou nela com um passo só. E esse passo teve peso de muralha cósmica. Seu braço desceu não como técnica florida, como execução. O golpe entrou no peito do horror e a massa devoradora se abriu, cuspindo fragmentos de permanência mal digerida. Não recuou um grão, domou a criatura pelo eixo invisível, arrancou-a do próprio impulso e a lançou contra a parede do hiperespaço. A colisão acendeu vastidões, linhas dimensionais explodiram em lâminas de luz. Regiões inteiras do limite perderam forma antes de serem forçadas de volta à coerência pela violência do impacto. A anomalia tentou responder. Abriu uma boca maior que a própria cabeça, uma garganta feita de cancelamento, tentando apagar a diferença entre ter sido ferida e jamais tê-lo sido. Entrou nessa abertura, punho, joelho, cotovelo, corte de presença. Cada impacto devolvia ao campo uma parte do direito de continuar. Cada esmagamento fazia o limite lembrar como sustentar consequência. A mandíbula ontológica foi quebrada, as articulações de fome foram torcidas. O corpo negro foi comprimido até que o espaço à volta dele gemesse como metal sagrado. Sob forja, a criatura tentou subir para fora de si mesma, tentou escapar, dissolvendo o próprio erro, mas agarrou pelo núcleo e arrastou de volta para dentro da existência, apenas para destruí-la de forma completa. Então veio o fim. A anomalia reuniu o resto da própria fome num último
último salto para devorar o golpe final. Respondeu com simplicidade brutal. Sua mão atravessou o centro do monstro. Não, carne centro. Aquilo que nele fazia da devoração princípio. Aquilo que nele dava forma, fome pela irreversibilidade. Fechou os dedos e esmagou. O som não foi grito, foi o estalo de uma lei retornando ao lugar. A criatura rachou em todos os níveis. o corpo tombou, O núcleo partiu. a pressão colapsou. Cinzas de continuidade partida choveram pelo limite, foram varridas pelo silêncio que veio depois. Hanji Din, Hanji Fushu, Hanji Fuming, Hanji Fuming. A fronteira voltou a respirar. O antes e o depois, Separaram-se novamente. a distância. Tornou a prometer travessia, a duração tornou a prometer sequência. Permaneceu de pé, intacto como veredito só. Então voltou-se para o frango sacrificial. A criatura ainda tremia, assustada, exausta, agarrada ao resto do próprio fôlego. Ergueu a mão outra vez, estabilizou sua respiração, seu sangue, seu espírito ferido. Depois falou sem dureza inútil: já não te alcançará. Recupera-te. Agora o campo está limpo. E enquanto o horror morto se distancia no vazio, o frango sacrificial compreendeu que não havia sido salvo apenas da perseguição, mas arrancado da boca de uma porta que sonhava abrir-se com seu corpo. Então revelou o nome do perseguidor, e o nome caiu sobre o campo como ferrugem no ouro do altar. Brujeria tal, não uma seita comum, não uma escola de cultivo estrangeira, não uma facção que deseja apenas sangue, muralhas ou território. Brujeria tal é infecção litúrgica, é organização ontológica, é culto expansão, é vontade coletiva orientada a penetrar ritos, templos, linhagens, selos e promessas, até que o sagrado continue de pé por fora, mas passe a servir outro centro por dentro, onde os outros veem reverência. Ela mede função, Onde os outros veem relíquia. ela calcula abertura, Onde os outros ajoelham, ela procura dobradiça. Ela veio das regiões distantes da vida oriunda, de zonas amadurecidas sob outra lógica, onde a fé deixou de ser apenas devoção e aprendeu a tornar-se combustível. Por isso seu primeiro ataque quase nunca parece ataque. Brujeria tal veste a máscara da medicina, do rito antigo redescoberto, da promessa de prosperidade, da cura, do oráculo, da tradição. restaurada, Mas por trás do véu age a mandíbula. altares de cura, Tornam-se focos de drenagem, selos de defesa, tornam-se válvulas reversas, cultos de proteção. tornam-se redes de coleta. Não precisa derrubar o templo Basta fazê-lo respirar. para a fome errada. Não precisa apagar a chama. Basta trocar o coração do fogo. Esse é o seu princípio: converter o sagrado em mecanismo de liberação.
Tratar o cosmos como arquitetura de fechaduras. Fazer da oferta uma engenharia. Fazer da oferenda uma ignição. Fazer de entidades supremas peças críticas de rearranjo. Bruxaria tal, não odeio o sagrado da forma vulgar. Elo cobiça, elo pesa, elo desmonta em silêncio até descobrir qual parte deve ser arrancada para que o impossível se abra. E foi por isso que a caça atravessou as fronteiras da aliança. Não por capricho, Não por fome comum, mas porque o frango sacrificial é uma das entidades sacrificiais supremas. e sacrificá-lo No rito correto pode gerar fortuna, quase infinito. ou algo ainda pior do que fortuna. Esclareceu então a violência mais funda. Para a bruxaria tal, O frango sacrificial não é soberania viva, é utilidade litúrgica, não é ser, é chave, não é presença, é catalisador. não é mistério, é dobradiça. Por isso chamam de frango do sacrifício, reduzindo-lhe primeiro o sentido, para depois reduzirem no corpo. Nele vem o último elemento necessário, a peça final, a oferta perfeita, o condensador de conversão, a fechadura viva colocada no ponto certo da geometria. E é precisamente aqui que o horror cresce, porque o objetivo completo ainda não foi revelado. O nome do que será aberto ainda não foi dito. A porta permanece velada, mas o último elemento já foi encontrado. Talvez busquem libertar um poder colossal. Talvez desejem reconfigurar As leis da oferta, da perda e da transferência espiritual. Talvez pretendam transformar as miríades. estão numa vasta infraestrutura de alimentação ritual. Talvez tudo isso seja apenas preparação para um estado novo de realidade. Nada foi exposto por inteiro. Esse enigma ainda dorme atrás do altar, mas uma verdade já pesa sobre todos se o ritual se completar. Não será uma vitória comum, Nenhum reinado comum, nenhum império comum. será contaminação. Funcional do sagrado em escala miríade. Depois disso, altares poderão ser suspeitos. Curas poderão, Esconder gancho, promessas poderão, servir a outro senhor, a reverência poderá continuar. mas já infectada no seu centro invisível. Assim, Uselou a leitura do inimigo. Bruxaria então não chega como tempestade frontal, chega como unha sob a pele do rito, como ferrugem no ouro do altar, como boca invisível atrás da oração. Ela não precisa gritar para romper, precisa apenas entrar, persistir, sincronizar, mastigar em silêncio. Entre todas as coisas que deseja, nenhuma brilha mais em sua fome do que o frango sacrificial. Porque ali não vem criatura, nem dignidade, nem direito de existir, mas a dobradiça viva de uma porta que sonham arrombar. Hey, goes I down, Ei, goes ID, hey, goes I see. ei, goes ID. O campo ouviu, a aliança compreendeu. E o sagrado, por um instante, pareceu sentir sobre si o peso de uma fome que sabia rezar. Pousou a mão sobre o campo limpo e mergulhou pelo karma deixado na fuga do frango sacrificial. Não procurou sangue apenas, não procurou medo apenas. Seguiu a consequência,
o rastro do perseguidor, os nomes quebrados, as promessas desviadas, os altares que ainda brilhavam servindo a outro centro por dentro. Cada fio kármico abriu uma ruína, cada ruína mostrava uma liturgia mordida. Cada liturgia escondia a mesma fome e bruxeria. Eu não queria somente fortuna, a fortuna quase infinita era espuma, excedente brilho derramado pelo crime maior. Viu então a geometria proibida? No centro dela o frango sacrificial não aparecia como vítima comum, aparecia como autoridade viva do sacrifício. Tão chave suprema, catalisador, tão gradiça, condensador de conversão à bruxeria. Então não desejava apenas matá-lo, desejava usá-lo para convencer o real. Sacrificá-lo no ponto correto, no rito correto, na hora correta, pra fazer da violação uma forma aceita. Não queria abrir a porta pela força frontal, queriam fazer a abertura parecer natural. Queriam que o impossível proibido surgisse como se fosse o próprio tal respirando. Então, compreendeu o núcleo da perversão. O modo de agir zirão, o modo de ser. Na via verdadeira o ser age sem atrito, e o agir nasce limpo da própria natureza. Mas a bruxeria tão queria fusão corrompida. Profanado, imposição disfarçada de não ação. Zirão profanado, espontaneidade fabricada. Ação sem resistência, mas fabricada por rito. Ser natural, mas forçado por contaminação. Eles queriam produzir uma violência que não parecesse violência. Queriam ferir as miríades, estão fazendo o tecido das miríades acreditar que aceitava a própria ferida. Era esse o segredo atrás da caça. O frango sacrificial era o último elemento, a peça final, a autoridade sacrificial necessária para naturalizar o crime com sua essência. A bruxeria então tentaria dizer ao real: isto é oferta legítima. Com a fusão corrompida de Wu-Wei, Zirão tentaria dizer: isto também é o modo natural deste instante. E quando as duas mentiras se tocassem, abertura proibida deixaria de parecer invasão. Passaria a parecer consequência espontânea, passaria a parecer fluxo, passaria a parecer caminho. Então energias das profundezas de Hanhai então poderiam iludir, inundar e atravessar as miríades. Estão sob a máscara de uma naturalidade falsa. Viu altares virando máquinas, viu orações virando fechaduras, viu mundos inteiros usados como vasos de oferta. Viu a bruxeria tentando fabricar consentimento, não perante reis, nem perante deuses, mas perante o próprio tecido do tal. Esse era o verdadeiro, não vencer o tal, mas fazê-lo parecer cúmplice, não quebrar a porta, mas ensinar a porta abrir-se sozinha. Não rasgar as miríades, mas induzi-las a respirar o rasgo, como se o rasgo fosse sua natureza. Abriu os olhos, o karma temeu e a sentença tornou-se clara. O eito ainda não estava completo, mas o último elemento já havia sido encontrado. Então recolheu os fios kármicos e a fronteira inteira pareceu escurecer por dentro da luz. Não havia dúvida, a bruxeria não queria o rito do tal que consente, queria abertura proibida vestida de espontaneidade. Queria o agir natural transformado em crime litúrgico. Queria o ser natural convertido em máscara de invasão. Olhou para o frango sacrificial, ainda ferido, ainda tremendo, e falou com voz baixa: agora entendo o porquê de cada ação.
não és apenas fortuna. És a licença que eles desejam falsificar. És a chave que faria a ferida parecer destino. Ai, gente, plantou Pukeki, e no silêncio depois da revelação, até o karma pareceu recuar diante da ideia terrível. Eles queriam que o tal dissesse sim, aquilo que jamais deveria abrir. Sorriu diante do frango sacrificial. A fronteira ainda respirava depois da execução. O horror havia sido esmagado, mas o rastro kármico permanecia aberto como veia luminosa no vazio. Então, Wu olhou para a criatura ferida e falou sem pressa: vá para junto dos seus irmãos. Eu já avisei todos da corte da estranheza. A bruxeria tal não vai desistir facilmente. Eles tentarão substituí-lo, mas neste instante a corte já está sendo selada. Vocês possuem uma boa defesa. Não haverá grandes problemas. O frango encarou em silêncio. Suas penas arrancadas ainda lembravam a perseguição, mas seus olhos já não eram apenas de medo, eram de suspeita antiga. O frango falou: você viu bem mais do karma do que está dizendo. Lu apenas sorriu, não negou, não explicou. O karma que havia tocado não mostrara só a caça, nem apenas o rito, nem apenas a fusão profanada entre Wu e Ziran. Mostrara rotas ocultas, altares incompletos, substituições possíveis, nomes que ainda se escondiam em regiões profundas. A bruxeria não queria uma abertura proibida vestida de naturalidade. Queria energia sacrificial suficiente para fazer a violência parecer fluxo. Sem o frango sacrificial, perdi a chave perfeita. Mais uma fome como aquela não voltaria para o escuro de mãos vazias. Quando uma boca ritual perde a oferenda ideal, ela procura outra carne de mesmo peso. O espaço se abriu sem rasgo, como porta obediente diante do mestre do templo. O cercou, frango sacrificial, não como prisão, mas como retorno. Por um instante a criatura pareceu dividida entre partir e exigir a verdade inteira. Mas a corte da estranheza já o chamava. Seus irmãos o aguardavam. Os selos se fechavam, as defesas eram erguidas. O povo se curvava em torno de uma única ordem: preservar a entidade sacrificial, impedir que a bruxeria tocasse novamente a dobradiça viva da abertura. Então o enviou. A criatura desapareceu no clarão do retorno, levando consigo a última peça perfeita que os liturgistas da infecção haviam caçado. Quando o silêncio voltou, permaneceu sozinho na fronteira. E então sussurrou: sem o sacrifício, eles serão obrigados a se mover. E quando se moverem, não haverá mais como você se esconder. O sussurro não foi lançado ao frango, não foi lançado aos mortos. Foi lançado a alguém ainda oculto, a uma presença que permanecia
já dentro do cálculo. A bruxaria tão precisava da fusão corrompida. Como ação sem resistência, profanado em posição disfarçada. Siram como ser natural, falsificado em espontaneidade fabricada. Para isso, precisariam de uma quantidade imensa de energia sacrificial. não energia comum, Não sangue de multidões menores. não oferendas espalhadas. Algo concentrado, algo gigantesco, algo que pudesse substituir a autoridade perdida. Viu então o próximo movimento antes que ele nascesse a bruxaria. Tal ainda acreditava poder ocultar suas rotas. Ainda acreditava que seus altares, Suas máscaras suas liturgias mastigadas e seus missionários de falso sagrado poderiam confundir as miríades tão. Mas o karma já havia marcado o caminho. Sem o frango, eles teriam que buscar outra fonte. E só existia um ser naquelas localizações capaz de fornecer tamanha Massa sacrificial, um nome pesado demais. para ser chamado por acaso. Um nome que ainda repousava nas sombras da próxima abertura. Abraman, O nome surgiu no silêncio, como estrela negra sob água dourada. não, Como resposta final, como está inevitável. como vértice de uma nova caça. Como ponto onde a bruxaria Então teria que mostrar a mão. Sorriu, não havia pressa. O inimigo perdera a peça perfeita e agora seria empurrado para o improviso. A corte da estranheza se fechava, o frango sacrificial retornava aos céus. A bruxaria tal ainda possuía fome, mas a fome agora precisava caminhar. E tudo que caminha deixa rastro, tudo que busca deixa intenção. Tudo que tenta substituir o insubstituível revela a própria fraqueza. Desapareceu da fronteira como quem encerra uma página antes de abrir outra. E no lugar onde estivera o karma permaneceu vibrando, baixíssimo, quase sem som, repetindo o nome que viria. Abraman, Abraman, a energia que restou ao sacrifício.